Olá pessoal, mais uma aula de números complexos. Nessa aula 5, vamos tratar da forma trigonométrica de número complexo. Observe a figura, tá? Para falarmos da forma trigonométrica, primeiramente, queria lembrar a vocês que o número complexo z igual a a mais bi, ele está localizado no plano, tá, cartesiano. Esse plano também recebe o nome de plano Argand-Gauss, tá? Por ter sido uma parceria entre esses dois matemáticos aí, desenvolveram lá essa teoria. Então, ó, o eixo x passa a ser chamado de eixo dos números reais e o eixo y passa a ser chamado de eixo dos números imaginários, certo? Assim sendo, cada número complexo eu posso expressá-lo da forma de um par ordenado AB, ok? Pois, ó, A é a parte real, tá aqui, ó, e B é a parte imaginária, certo? Vamos agora remeter a um conhecimento do módulo, tá? Que nós estudamos lá no conjunto dos números reais. O módulo é a distância de um número até o zero. Por exemplo, o módulo de 3 é a distância de 3 até o zero. O módulo de menos 2 é a distância do menos 2 até o zero. E o módulo de um número complexo continua sendo, com essa definição, a distância do número complexo até a origem aqui, que seria o zero, tá? No plano cartesiano. Pois bem, fica destacado então esse triângulo. E nesse triângulo, que é um triângulo retângulo, né, a gente pode escrever que a hipotenusa é z ao quadrado. Z ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado. E esse cateto ele mede A somado com esse outro cateto. Esse outro cateto mede B, tá aqui, ó, daqui para cá, B. Tá? Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem essa expressão. Daí, elevando os dois lados, fazendo raiz nos dois lados, mesmo que passar esse doisinho para o outro lado, ele vira então essa raiz aqui, ó, onde a gente conclui que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Pois bem, com base nesse ângulo aqui, a gente ainda pode fazer o seguinte, ó, o cosseno desse ângulo, tá? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente. Vou lembrar aqui para vocês, ó, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? E aí o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente a esse ângulo é A e a hipotenusa é o módulo de z, certo? Daí, se eu multiplicar os dois lados aqui pelo módulo de z, vai ser o mesmo que passar esse módulo de z para cá. Vai ficar módulo de z vezes cosseno de alfa igual a A. Gente, essa expressão está aqui escrita, ó. Tá? Estou explicando para vocês de onde é que eu tirei essas expressões. De maneira análoga, a gente conclui que B é igual ao módulo de seno de alfa, certo? Basta só fazer assim, ó. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? É B, tá? Que é B, esse cateto. E quem é a hipotenusa? O módulo. Daí o módulo passa multiplicando o seno e a gente vai ter que B é igual ao módulo vezes o seno, certo? A gente chega nisso aqui, ó. B igual ao módulo vezes o seno de alfa. Pois bem, vamos apenas definir aqui que o ângulo alfa, eu vou chamar ele de argumento de z, tá? Uma definiçãozinha, uma nomenclatura. E o fato agora é o seguinte, se nós pegarmos na forma algébrica z igual a mais bi, se eu trocar A por z cosseno de alfa, porque A é z cosseno de alfa, e trocar o B por z seno de alfa,
certo? Troquei A por Z cosseno, B por Z seno. Aí eu tenho Z aparecendo aqui e aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência. E quem é que vai para dentro do parênteses? O cosseno de alfa e o I seno de alfa. Tá? O Z vai ficar em evidência, vai o I seno de alfa. Normalmente eu coloco o I antes do seno para não ficar parecendo que é seno de alfa I. Ok? E aí, gente, essa fórmulazinha aqui é a forma trigonométrica de número complexo. Ok? Então, para nos apropriarmos desse conhecimento, vamos resolver aqui a questão 7, que pede que a gente determine a forma trigonométrica dos seguintes números complexos. Tá? Então, vamos lá. Item A. 1 mais I está na sua forma cartesiana, tá? Também chamada de forma retangular. E a gente vai encontrar aqui a forma trigonométrica. A propósito, essa forma trigonométrica também é conhecida como forma polar. Ok? Gente, mais uma coisa aqui antes de começarmos o item A. Para determinar um número complexo na sua forma trigonométrica, basta a gente saber quem é Z. Então, primeira coisa a saber aqui, é quem é Z, não, o módulo de Z. Tá? É a primeira coisa a fazermos. E a segunda é determinarmos o argumento, ou seja, o ângulo. Só isso. Depois é substituir aqui. Tá? Então, vejamos. Primeiramente, o módulo de Z. Acompanhe. Quem é o módulo de Z? Pela fórmula, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? A aqui é 1. E B aqui também é 1. Tá? B é o número que acompanha o I. Quando não tem nada é 1, né? 1 vezes I. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que vai dar raiz de 2, né? Tudo bem? Então, o primeiro passo para determinarmos a forma trigonométrica desse número complexo 1 mais I, o primeiro passo foi determinar o módulo. E aí não é difícil não, né? Se for, por favor, me diz aí. Diz qual foi a dificuldade. Então, o módulo de Z é raiz de 2. Beleza? Vamos agora ao segundo passo. É determinarmos alfa, o argumento, tá? Pois bem, para determinarmos o argumento, a gente vai usar que o cosseno de alfa, cosseno desse ângulo, é A sobre o módulo. Ok? Daqui, vou usar esse e vou usar esse aqui também, tá? Bom, vou usar também, já vou escrever aqui, que o seno de alfa é B sobre o módulo. E aí nós já sabemos quem é A, nós já sabemos quem é o módulo, tá? A é 1 e o módulo de Z é raiz de 2. Certo? A mesma coisa a gente vai poder dizer aqui. Já sabemos quem é B, é 1 também. E o módulo de Z é raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, a gente vai ter aquela dificuldade, né? Dividir 1 por um número irracional. Então, para isso, eu vou racionalizar aqui o denominador. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Para a gente eliminar essa raiz do denominador, e aí vamos ficar com raiz de 2 sobre 2. Como o resultado for o mesmo, eu já sei então aqui que vai dar raiz de 2 sobre 2. Ao fazer essas duas contas, pessoal, com o cosseno e com o seno, agora você vai poder determinar quem é alfa, tá? Você precisa saber qual é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2 e o seno também dá raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo é o ângulo de 45 graus, tá? Gente, achamos alfa era o que nós queríamos. Um detalhe importante, em algumas questões esse ângulo, tá? Em algumas questões vestibulares, nas alternativas lá, esse ângulo vai aparecer na forma de radiano. Então é importante você conhecer a transformação, tá? Alfa em radiano, 45 graus, é o que? Π sobre 4, né? Π é 180, dividido por 4 dá 45.
Então eu vou usar aqui sempre em radianos, tá? Beleza. Resta agora a gente substituir aqui na fórmula, tá? Então o terceiro, não diria nem que é um terceiro passo, mas enfim, é você pegar a fórmula z igual a módulo de z, que multiplica cosseno do ângulo mais i vezes o seno do ângulo. Só agora você fazer substituições. O módulo de z é raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. E aí a gente tem a forma trigonométrica ou forma polar do número complexo 1 mais i, ok? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Tenta agora fazer a letra B, tá? E vê aqui se você acertou. Vamos lá. Primeira coisa a fazer é calcular o módulo, tá? Como é o módulo? É a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a? Aqui, ó. A é tudo isso aqui, tá? A é menos 4 raiz de 3. E B é só o menos 4, tá? O I não faz parte do B não, beleza? Então, substituindo aqui, a gente vai ficar a raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, menos 4 raiz de 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, B é menos 4 ao quadrado. Certo? Esse quadrado serve para o menos 4, esse quadrado serve para a raiz. Então, a gente vai ficar com menos 4 ao quadrado é 16, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vai dar 3. Mais 4 ao quadrado, 16. Bom, ficamos então com a raiz 3 vezes 16, 48, né? Mais 16 dá 64, raiz quadrada de 64, que é exata e é igual a 8. Ok? Então, o módulo de z é 8. O módulo de z é igual a 8. Certo. Dúvidas, posta nos comentários. Vamos ao segundo passo. É fazer o cosseno do ângulo, que é A sobre o módulo, e o seno do ângulo, que é B sobre o módulo. Já temos que A é menos 4 raiz de 3 e o módulo é 8, certo? E B é menos 4 e o módulo 8. Simplificando, menos 4 sobre 8 dá menos meio. E aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, ok? Qual é a questão agora? Para a gente determinar alfa, eu preciso saber qual é o ângulo cujo cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2 e cujo seno dá menos meio. Gente, o seno dá meio positivo é o seno de 30 graus, tá? Mas para ele ser, o seno ser negativo, quer dizer que a gente está no terceiro ou no quarto quadrante. Terceiro ou quarto, tá? Já o cosseno, ele é negativo no segundo ou no terceiro quadrante. E aí, para atender os dois, a gente está, evidentemente, no terceiro quadrante. Então, é o ângulo de 30 graus lá no terceiro quadrante, o correspondente, né? Então, alfa no terceiro quadrante é 210, certo? É 180 mais 30. Entenderam isso? Se não entendeu, perguntem nos comentários, tá? E em radiano, alfa vai ser 7π sobre 6. Me permitam explicar rapidamente aqui de novo como é que eu achei 210. É assim, ó. Entenda. Eu sei que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. E aqui deu menos meio, certo? Muito bem. Então, eu vou lá no ciclo trigonométrico. Aí aqui está o 30 graus. Ele corresponde, esse 30 graus, no terceiro quadrante, a 180 mais 30, 210. E por que eu fui no terceiro quadrante?
por causa disso aqui, ó. O seno é negativo no terceiro e no quarto, o cosseno é negativo no segundo e no terceiro. Eu preciso atender aos dois, então eu estou evidentemente no terceiro, tá? 30 graus corresponde a 210 graus lá no terceiro quadrante. E para finalizar, o nosso número complexo, então, que é pela fórmula módulo de z cosseno de alfa mais i seno de alfa, vai ser, então, 8, tá? Módulo de z é 8. Cosseno de 7π sobre 6, mais i vezes o seno de 7π sobre 6. Beleza? Dúvidas, por favor, postem nos comentários. Até a nossa próxima aula.